quais são as qualidades básicas do pulso que nós devemos estudar para poder fazer um bom diagnóstico. Nós temos a situação de flutuante, que vai me avaliar doenças de exterior. Nós temos o pulso profundo, que vai avaliar doenças de interior. Nós temos o pulso rápido, que significa calor. Nós temos o pulso lento, que significa frio. O pulso cheio, que significa excesso, plenitude. O pulso vazio, que significa deficiência. E aí nós temos qualidades específicas, como deslizante, que vai significar fleuma, umidade, e áspero, por exemplo, deficiência de sangue. Estes pulsos são os principais. Com estes pulsos, se você souber estes pulsos básicos, você consegue diagnosticar qualquer paciente, qualquer patologia. Mas, professor, são 28, alguns livros até, autores falam de 29 pulsos. Sim, esses pulsos a mais, eles são variantes. Por exemplo, eu tenho inúmeros pulsos tipo cheio. Um exemplo deles, o pulso corda, que é um pulso de fígado, é um pulso cheio. Nós temos, por exemplo, um pulso tipo vazio, como, por exemplo, o pulso oco, entalo de cebolinha. Então, essas variantes vão ser, como eu falei, vão ser pulsos variantes, né? Desses que são os principais. Porém, a interpretação, se eu sei diagnosticar, se eu sei interpretar, ou sei localizar esses principais, eu consigo fazer qualquer diagnóstico. E é isto que eu gosto de falar para os alunos, para desmistificar. Porque vocês vão ver que o estudo desses pulsos básicos não é tão difícil, porque eu tenho um método, tenho um mapa para poder estudar isso de forma mais tranquila, tem um direcionamento a ser dado. E com esse direcionamento, é possível nós chegarmos de forma tranquila para estudar esse pulso básico. As outras 21 qualidades, quais são? Nós temos, então, são dispostas em 3 grupos. Nós temos o tipo vazio, como eu já comentei, e aí nós vamos ter o fraco e fino, que são os mais importantes para aprender. Nós temos o mínimo, o encharcado, o curto, o oco, o encouro de tambor. Também nós temos o escondido e o áspero. E aí nós vamos ter outros pulsos, por exemplo, o pulso tipo cheio. Nós vamos ter pulso corda, que é um pulso de fígado. Nós temos o pulso tenso, que é um pulso relacionado à dor, relacionado a frio e também ao fígado. Nós temos o pulso transbordante, que é de calor. Nós temos o pulso grande, o pulso firme, o pulso longo e o pulso móvel. Ou seja, todos esses pulsos são pulsos variantes de um pulso cheio. Todos eles são pulso cheio, tipo cheio. Então, ou seja, se eu sei identificar o que é um pulso cheio, mesmo que eu não saiba essa característica específica, eu sei dizer que meu paciente está com a plenitude, está com um quadro de plenitude. Então, isso é importante e já me ajuda num diagnóstico adequado. Outra situação são os pulsos com irregularidade de frequência e ritmo. Então, nós temos o pulso atado, nós temos o pulso precipitado, nós temos o pulso acelerado e nós temos o pulso intermitente. Todos eles são alterações, e o compassado, são alterações do ritmo e vai ter um significado. Então, pessoal, é preciso, a partir de agora, o estudo, nós detalharmos principalmente aqueles 8 tipos básicos de pulso para poder ter um bom diagnóstico, ok? Então, para isso, precisamos estudar de forma específica cada ponto, cada pulso específico, e aí entender, seguir o método de como avaliar e o que significa a partir do momento que eu conseguir avaliar.